Deixa eu começar te perguntando algo simples e profundo. Quando você olha para tudo que existe, para o mundo, o que você enxerga? Você enxerga propósito ou caos? Tem muita gente que olha para o mundo e fala assim, não, foi acidental, tudo que existe é acidental, não tem propósito nenhum. Mas isso é uma grande mentira. Muita gente vive sem saber responder essa pergunta. E talvez você mesmo já tenha se perguntado, por que estamos aqui? Quem nos fez? Qual é o sentido da vida? Qual é a minha identidade? Qual é o propósito de tudo que existe? Por que o mal existe? Todas essas respostas para essas perguntas você pode encontrar em Gênesis. Mas eu quero começar tirando um mito que muita gente acredita que Gênesis é um livro científico. Mas nós precisamos entender que ela não começa respondendo essa questão científica. Ela não começa com uma explicação científica. Ela não começa com um argumento filosófico. Ela não começa tentando provar que Deus existe, porque a ideia de Gênesis não é essa. Não é ser um livro científico, tá? Infelizmente, para muita gente aí vai ficar frustrado com isso, mas Gênesis não é para ser uma tese científica da criação do mundo ou uma prova de que Deus existe. Ela simplesmente declara uma verdade, porque Deus, que Deus no princípio criou Deus, os céus e a terra. É isso, esse é o ponto de partida. Se a gente entender Gênesis assim, dessa forma, a gente vai conseguir entender toda a Bíblia. Gênesis é a chave para entender toda a Bíblia, tá? Precisamos lembrar disso, Gênesis é a chave. Pega seu cafezinho agora aí, não sei se você já pegou seu café. Pega seu café, o seu chá, pega um caderno, caneta, anota isso aí. Gênesis é a chave para você entender toda a Bíblia. Por isso que é importante a gente começar por Gênesis aqui para entender. Vamos entender um pouco, tá, do contexto histórico de Gênesis. A gente precisa entender um pouco. Mas deixa eu te colocar no lugar de quem ouviu isso pela primeira vez, de quem ouviu essas histórias pela primeira vez. Pensa em um israelita no deserto, recém-liberto do Egito. Ele passou séculos como escravo. Tudo que ele ouvia, tudo que ele ouviu a vida inteira foram histórias dos egípcios, dos povos vizinhos. Ele ouviu que o sol era um deus, que o Nilo era um deus, que os animais eram deuses, que o mundo era governado por forças cósmicas misteriosas e violentas. Os babilônios diziam que o mundo tinha nascido de uma guerra entre deuses, que o mundo foi criado do sangue desses deuses, derramado, do caos. Houve uma guerra e esse caos, essa guerra causou o mundo, gerou o mundo, nasceu disso. Os egípcios diziam que o mundo nasceu do rio Nilo, das forças da natureza. Os cananeus tinham medo do mar, porque para eles o mar era uma divindade, era um deus. Aí chega Moisés, inspirado por Deus, e escreve, não, o sol não é um deus, o rio Nilo não é um deus, o mar não é um deus, os animais não são deuses, há um só Deus. E ele criou todas as coisas pela sua palavra. E não foi com uma guerra, não foi com um caos, não foi Deus lutando com outro Deus e gerando um caos, e esse caos gerou a terra. Não. Essa é a grande diferença de Gênesis com os mitos da época. Tem um mito chamado Enuma Elish, que conta a história dos deuses. Ela é muito parecida com Gênesis, assim, um pouco da criação. É mais antiga do que Gênesis, só para você ter noção, tá? Esse relato da criação. Mas nós precisamos entender uma grande diferença. A grande diferença é que aqui tem ordem. Lá não. A história dos mitos sempre tem um caos, sempre tem uma guerra. E Deus mostra que ele não tem rivais, ele não precisa entrar em guerra com ninguém. Deus cria tudo com sua palavra, apenas com sua palavra. Ele traz ordem, com bondade, com propósito. Percebe o impacto de quem ouviu isso pela primeira vez, de quem ouvia várias histórias por anos, de que os egípcios contavam, os cananeus contavam, os povos vizinhos contavam sobre a criação, e eles agora escutam essa criação. Há um só Deus que criou tudo, um Deus poderoso, que governa sobre todas as coisas. Imagina o impacto disso, tá? Então nós precisamos entender que Gênesis ele não é para ser um livro científico. Talvez é um livro mais apologético para a época, tá? Era um livro mais apologético. O que é apologético? É a defesa da fé. É quando você afirma a verdade contra as mentiras ao redor.
Não é brigar, não é agredir, é mostrar de forma clara a diferença. O relato da criação é uma grande declaração apologética contra o politeísmo, porque o politeísmo é o quê? É que existiam vários deuses, né? Ele afirma, Gênesis afirma que há um só Deus. Contra as guerras entre deuses, ele mostra que tudo foi criado em paz e em ordem através da única palavra de um Deus. Contra a idolatria do sol, da lua, das estrelas, porque eles acreditavam que o sol, que a lua, as estrelas eram deuses. E Gênesis vai mostrar que não. São luminárias criadas por Deus. São apenas luminárias, né? Como se fossem lâmpadas criadas por Deus. Não são deuses. Conta a ideia de que o homem, né? Eles acreditavam que o homem era escravo dos deuses. Aqui vai mostrar que o homem é a imagem de Deus. Isso muda tudo. E aí vamos agora entrar um pouco na estrutura do livro, né, de Gênesis aqui. Não vamos entrar nessa primeira parte, tá? Quero que você entenda uma coisa. Gênesis, ele tem duas estruturas principais. A primeira é a história universal, que vai do capítulo 1 ao 11. E a segunda é a história patriarcal, que vai do capítulo 12 ao 50. Nós estamos agora contando um pouco da história universal, que vai ali da criação até a Torre de Babel. Então nós estamos agora um pouco na estrutura aqui dos primeiros capítulos. Eu quero que você entenda que é muito importante a gente entender. E o versículo 1 e 2, né, do capítulo 1 é super importante para a gente ter uma noção da estrutura do livro aqui nos primeiros capítulos. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No princípio, Deus, né, criou os céus e a terra. Aqui tem uma palavra criou, é bará, que significa assim, criar a partir do nada. Isso é muito forte. Deus, ele cria a partir do nada. Tudo que o homem faz, todo objeto que o homem faz, né? Eu estou com esse pincel aqui, né? Eu estou aqui com esse... isso aqui não foi criado. Ele, na verdade, ele foi apenas feito de uma forma que teve um material, uma obra-prima para fazer isso aqui. Tá? Por isso que tem uma frase que diz que nada se cria, tudo se transforma. Porque é verdade. Porque só Deus, ele pode dizer bará. Só Deus pode criar. Então, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Vamos lá, essas duas palavras. Sem forma e vazia. Sem forma significa desordem, caos, algo não estruturado. E vazio, sem habitantes, sem propósito, sem função. Essa era a condição inicial do mundo. Um espaço caótico, impróprio para a vida. Mas o Espírito de Deus já estava ali, pairando, pronto para agir. E Deus começa a resolver esses dois problemas. Ele dá forma ao que estava sem forma, nos dias 1 e 2, 1 ao 3, quer dizer, corrigindo, do 1 ao 3, e ele enche o que estava vazio, capítulo 4 ao 6. Esse é o segredo da narrativa. Vamos lá, os dias da formação. Deus dá forma ao que estava sem forma, dia 1 ao 3. No dia 1, luz e trevas. Deus cria a luz e separa da escuridão. Aqui ele estabelece tempo, que é dia e noite. No dia 2, céus e mares são criados. Deus separa as águas e cria o firmamento. Aqui ele estabelece o espaço. E dia 3, terra e vegetação. Deus faz aparecer a terra seca e dela brotar vegetação. Aqui estabelece o lugar. Repare, tempo, espaço e lugar. Nos 3 primeiros dias, Deus organiza a casa. Agora a gente vai para o dia 4 ao dia 6. Deus, ele aqui vai começar a preencher esse espaço criado, essa casa, né? Agora a casa está organizada, ele começa a mobiliar a casa. No dia 4, ele cria o sol, a lua e as estrelas. Ele preenche o tempo do dia 1. O sol governa o dia, a lua a noite e as estrelas marcam as estações. Dia 5, peixes e aves. Ele preenche, né? Eles preenchem o espaço do dia 2. Os mares ganham peixes, os céus ganham aves. Ou seja, aquilo que
que era apenas os céus, agora está preenchido com aves. A água, que era, vamos dizer assim, apenas tinha forma, mas ainda estava vazia, ele preenche com os peixes. Então, o dia 6, ele vai preencher com os animais e humanos. Eles preenchem a terra do dia 1, dia 3, quer dizer. Os animais ocupam o campo. E por fim, o homem e a mulher, criados em imagem de Deus, recebem a missão de governar e cuidar de tudo. Nos dias 4 e 6, Deus enche de vida, beleza, abundância, o que antes estava vazio. E aí a gente vai para o 7, né, para o dia 7, que vai dizer que Deus, ele descansou da sua criação. Isso é interessante porque tem pessoas que pensam assim, nossa, eu não sabia que Deus cansava, né? Porque diz que Deus não cochila e nem dorme, e aqui está dizendo que ele descansou. A gente precisa entender assim, que descansar aqui é diferente do que a gente pensa hoje. Para eles descansar, nós temos que pensar no contexto deles, tá? Na mentalidade do povo do Oriente Médio, descansar não era tirar férias, como todo mundo pensa. Quando um Deus descansava, né, que eles acreditavam que tinha vários deuses, então quando na mente deles um Deus descansava, significava que ele se assentava no seu trono para governar. Então, o que Gênesis está dizendo é, Deus completou a sua obra e agora reina sobre ela. O sábado não é sobre cansaço, é sobre reinado. Isso é importante, você está notando isso? O sábado não é sobre cansaço, é sobre reinado. Deus está assentando agora para desfrutar e reinar sobre a criação. Israel aqui havia sido escravo. Precisava ouvir isso. Vocês não vivem mais sob o reinado de Faraó, mas sob o reinado do Criador. No Novo Testamento, em Hebreus 4, nos mostra que o verdadeiro descanso está em Cristo. Ele é o Senhor do sábado, o Rei entronizado. Aqui agora vamos um pouco mais à frente. Isso é muito interessante, você está entendendo isso. Uma coisa que nós precisamos entender também, que o sexto dia, o dia do descanso, né, o sétimo dia do sábado, não tem um fim. Todos os outros dias tem, né, começo e tem o fim do dia. Sábado não, sábado só tem o começo, não tem o fim, não tem, e dizer assim, e esse foi o sexto dia, o sétimo dia, não tem. Isso é interessante para nós porque isso mostra que isso é um prelúdio, né, da eternidade, que haverá um tempo que não terá um fim, que será eterno, um descanso onde Deus reina para sempre, nós estaremos nesse reinado com Ele, junto com Ele nesse reinado. Tá? Vamos agora para a formação do homem. O homem como imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa imagem e semelhança não é física, tá? Não é uma imagem e semelhança do físico, porque Deus é espírito. É em outro sentido. Nós precisamos entender aqui também o contexto histórico é muito importante. Imagem e semelhança naquela época, o rei, vamos lá, um rei, quando ele governava um lugar, que ele tomava um território, ele colocava uma estátua dele naquele território, marcando aquele lugar, dizendo, esse lugar é meu, esse lugar me pertence. Todos que passavam ali naquele lugar, todos que iam passar naquele lugar, eles olhavam para aquela estátua e lembravam desse rei e falavam, olha, essa estátua aqui mostra que esse lugar já pertence a alguém, já tem um rei aqui nesse lugar, já tem um governador, esse território não está desocupado. Alguém reina sobre esse lugar. Então, quando fala imagem, né? Deus criou a imagem, aqui é uma estátua, mas é uma estátua viva. Deus soprou, sopro de vida em nós, no ser humano, traz ele à vida. É uma estátua viva, é um representante de Deus na terra para refletir a glória de Deus através dos atributos que ele compartilhou, que é a sabedoria, a criatividade, o entendimento, o relacionamento. Refletir isso na criação, para governar a criação, cuidar da criação, trabalhar. Vamos lá, trabalho não foi consequência do pecado, trabalho vem antes do pecado. A consequência do pecado, vamos dizer assim, é o cansaço do trabalho. Antes do trabalho já existia, antes do pecado. Então, Deus criou o homem para trabalhar, para cuidar do campo, mas aí o homem vamos depois ver sobre a queda, tá? Mas aqui nós precisamos entender isso, que existe um propósito na criação. Então, isso é revolucionário. Deus, ele coloca o homem no jardim, o homem e a mulher, como representante dele, como estátuas vivas, para mostrar que aquele lugar, o jardim do Éden, pertence a ele. E a ideia de Deus ele diz assim, multiplique-se,
enchem a terra. Para quê? Para que se espalhem as estátuas vivas de Deus sobre toda a terra, porque toda a terra pertence a Ele, preenchendo toda a terra, sem sobrar um espaço que não diga esse lugar não é dele. Para que todo espaço diga assim, esse lugar tem dono, esse lugar é de Deus. Essa era a ideia de Deus, que o ser humano se espalhasse por toda a terra, enchendo a terra da glória de Deus. E a gente vai ver que infelizmente isso vai falhar, tá? Então, é importante a gente entender isso aqui. Gênesis está dizendo o quê? O que Gênesis é? Gênesis está dizendo que Deus é o Criador soberano. Gênesis está dizendo que a criação é boa. O mundo tem ordem e propósito. O homem é a imagem de Deus, ele representa Deus, é um representante de Deus, ele tem uma função, uma missão que aponta para Deus. E o sábado é o sinal do reinado de Deus.